Voltamos com Diálogos Impertinentes, hoje tratando do tema o evolucionismo. Nós dialogadores, o Mário César Cardoso de Pina, que é zoólogo, professor titular da Universidade de São Paulo, e o Naor Neves de Souza Júnior, que é geólogo e é um dos coordenadores dentro da UNASP, que é o Centro Universitário Adventista. Durante todo o nosso programa, nós dialogadores trataram de várias dessas questões ligadas ao evolucionismo. Sobrou uma questão no bloco anterior, e esse bloco agora e o próximo serão dedicados a questões que nos chegam por fax, telefone e e-mail, ou de quem está aqui conosco na plateia. O Oscar vai trazer à tona a questão que ficou e que eu não, em função do tempo, não deixei que o Naor pudesse terminar tão bem como já vinha fazendo. O Mário citou o pronunciamento do Papa João Paulo II, que mais ou menos buscou uma ponte, talvez, entre a evolução e a criação. Hoje, nos Estados Unidos, há um grande debate sobre exatamente esse ensino do criacionismo nas escolas. Inclusive, foi derrotado e não pôde ser aplicado em escolas públicas como ciência. Pode ser explicado como religião, mas não como ciência. O que eu te pergunto é isso, quer dizer, hoje em dia, é possível a gente acreditar nessa teoria da criação como uma eu me perdi um pouco aqui, mas como uma explicação racional? Porque na verdade o que existe é uma teoria aleatória que explica a criação e, por outro lado, uma teoria que prevê uma coisa direcionada. As duas coisas não são compatíveis. Esse neocriacionismo nos Estados Unidos faz essa ponte? Bem, existem vários movimentos nos Estados Unidos. Eu gostaria de dizer que lá não tenho certeza, mas aqui, com certeza, 3 afirmações são frequentemente citadas pela mídia e, na minha entender, equivocadas. A primeira delas, que cientificamente eu não concordo. Religião, discordo. Design inteligente é um movimento que está surgindo nos Estados Unidos e tomando corpo aqui no Brasil também. Esse é o neocriacionismo. Criacionismo disfarçado, concordo. Por definição, realmente, não faz sentido. Não é criacionismo disfarçado, é um outro movimento. Bem, nós terminamos o bloco anterior com a tentativa de se associar ao modelo da evolução com a ideia de um Deus criador. Eu diria que tanto do diz respeito ao campo da ciência, ou melhor dizendo, no campo do que a evolução apresenta, não há espaço para uma direção. Existe um famoso biólogo já falecido, Newton Freire Maia. Ele procura realmente colocar as bases do evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta é aquele realmente que, de certa forma, foi adotado ou foi valorizado pela declaração de João Paulo II. Então, pelo lado da evolução, não há como realmente um Deus, mesmo que haja um espaço para uma liberdade para as mutações e a seleção natural atuar, ela não é dirigida em nenhum momento à evolução. Então não caberia realmente o papel de Deus no processo evolutivo. Pelo lado da religião, imaginamos um Deus desenvolvendo um processo onde o mais apto sobrevive. Onde estão os direitos, a igualdade do ser humano? Então, também no aspecto bíblico não há espaço para a evolução. Então, eu diria que o evolucionismo teísta é duplamente equivocado. Seria até mais intuitivo você imaginar um processo evolutivo clássico ateísta, ou naturalista, do que tentar associar a pessoa de Deus à evolução. Então, voltando, o criacionismo realmente não é sinônimo de a religião ou Bíblia. É a associação entre conhecimento científico, convencional, o método científico é utilizado de maneira correta e completa com o conhecimento bíblico pertinente. E essa harmonia, praticamente, ela não me trouxe nenhum prejuízo, pelo contrário. Meus trabalhos de pesquisa, eu com uma mente cristã, desenvolvi meu trabalho rapidamente e não tive nenhuma dificuldade. Pelo contrário, eu acho que fui até beneficiado com a visão que eu tenho ao desenvolver a metodologia científica clássica. Então, eu diria que é importante que fique claro, criacionismo não é sinônimo de religião. É o conhecimento bíblico. Quando se fala em conhecimento bíblico, tem muitas religiões bíblico-cristãs. É uma questão de você realmente interpretar a Bíblia de maneira correta. Infelizmente, cada um interpreta da sua maneira. Existe uma subjetividade muito maior no campo da religião do que no campo da ciência. A Bíblia, tal como os registros fósseis, é uma questão de interpretação? Bem, infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que felizmente. Bom, no caso, vamos voltar. Então, esses seres que foram mortos de maneira catastrófica,
que, para mim, se ajusta perfeitamente à narrativa bíblica do dilúvio. Eu não vejo nenhum problema. Sim. As minhas pesquisas científicas, eu tenho artigos publicados em vários lugares, no Brasil e fora, nenhuma compatibilidade. E esses seres, se eu valorizo Gênesis 7, 8, eu creio que tranquilamente eu posso me reportar a Gênesis 1, que fala que esses que morreram, essa extinção generalizada de seres criados a princípio por Deus. Por quê? Por que eu falo criados? Só com base na Bíblia? Não. Hoje o próprio movimento do design inteligente, que não é criacionismo, vem levantando as questões relevantes, mostrando que por detrás de toda a sofisticação, complexidade dos seres, deve existir uma inteligência. É um absurdo imaginar que a mente humana, capaz de fazer coisas tão complicadas, nós conseguimos interpretar, bom, isso aqui não surgiu por acaso. O homem fez um artefato humano. Imaginar que essa mente prodigiosa surgiu por acaso. Por detrás de algo realmente complexo, deve existir uma inteligência. Então, eu creio que fica muito simples nós imaginarmos, claro, é evidente, que por detrás realmente do ser humano existe um Deus criador. Nós temos várias questões, agora nós vamos começar nesse bloco e no próximo. As respostas a elas são mais curtas em relação a isso, porque agora não é mais o ideário, mas o Mário ainda tem uma posição no bloco. Uma pequena colocação, eu também concordo plenamente com o Nahor de que é impossível a gente imaginar algo complexo como a mente humana surgindo por acaso. Mas eu também não acho que o evolucionismo proponha isso. O evolucionismo propõe que a origem das variações, ou seja, das mutações, em primeiro lugar, ela é aleatória. Mas a seleção natural não tem nada de aleatória. Ela é um processo gerador de complexidade por processos puramente naturais. Então, a complexidade, ela surge a partir de processos puramente naturais, com base na variação, na variabilidade que existe. A maior parte da variabilidade que existe hoje, ela já é herdada. Ela não são mutações novas, são variações que já existem na população vindas de antes. Mas existem também mutações novas. A origem das mutações, essa sim, é aleatória. Mas o processo evolutivo não tem nada de casual. Não foi, de repente, por acaso, que a mente humana se juntou do nada. Claro que não. A gente tem nossos parentes mais próximos com uma mente quase tão complexa quanto a nossa. A gente tem outros mamíferos, outros primatas com uma mente um pouquinho menos complexa. E a gente tem todos esses passos. E isso tudo é um registro da evolução atuando, da seleção natural.